Tenente Coronel Cabral, o momento é de atenção total. E por isso, a Polícia Militar está com efetivo maior, efetivo aumentado e com algumas ações durante a noite. É isso que nós vamos acompanhar agora? Sim, é isso que nós vamos acompanhar agora. Sim, nós vamos passar também em algumas áreas de maior vulnerabilidade aqui na cidade e vamos acompanhar aí o trabalho da Polícia Militar nessa noite, principalmente nesse momento em que nós estamos passando por essa situação de crise, vamos dizer assim, embora ela já esteja mais tranquila, nós já tenhamos ganho novamente, retomado alguns espaços, mas de qualquer forma o nível de atenção sempre é elevado. Quais pontos vamos percorrer? Bom, vamos ver alguns bairros, né, cujas linhas de ônibus nós temos aí uma proteção maior, como é o caso dos acessos a Cristo Redentor, Renascer, Tereza Cristina, Paraíso, a região da Santa Luzia, Progresso, Manaus, enfim, todas essas regiões onde nós temos uma atenção maior com relação aos itinerários de ônibus. Bom, primeiro nós vamos passar no terminal da Próspera e verificarmos a frequência de saída de ônibus e também verificarmos uma das escoltas que a Polícia Militar vem fazendo, principalmente no período noturno. Bom, a gente já procura se manter aqui no terminal, né? Sempre atento aí aos horários dos ônibus, já tem uma escala programada aí e a gente fica atento quando o ônibus sai, a gente sai atrás, né, escoltando ele até durante todo o itinerário dele. Aqui no caso geralmente é Renascer, Maristela, Ana Maria, então passando por esses bairros a gente vai sempre escoltando os ônibus. Renascer é um bairro de alta periculosidade nesse momento, né? Um ônibus já foi incendiado lá. Isso, ali é um local mais vulnerável, então a gente tem que ficar sempre atento a qualquer movimentação suspeita, né? Que tipo de movimentação que vocês costumam olhar assim nos arredores do ônibus? É aquele movimento mais típico assim, motociclistas, algum transeunte ali de maneira suspeita, a gente sempre atento, né? Tá certo. Qual a importância da escolta nesse momento atual da segurança pública? Bom, manter principalmente a ordem, né? A segurança das pessoas e manter tudo sob controle, né? Por causa dos ataques, especificamente? Isso, por causa dos ataques que têm ocorrido na cidade, a gente está procurando fazer isso para manter a população também segura, né? Na verdade ela ocorre dessa maneira, com a nossa viatura seguindo o ônibus até o seu destino final e retorno ao terminal de onde ele partiu. E durante o translado ela fica na observação de qualquer tipo de alteração que possa haver com relação à possibilidade de ataque ou atentado contra qualquer um desses veículos. E é importante frisar que, embora a viatura esteja acompanhando aqui sozinha, mas ela tem o apoio de todas as outras viaturas. Nós temos nos setores mais 10 viaturas que servem de apoio para essas viaturas caso elas tenham uma necessidade de fazer um cerco, fazer uma busca ou coisa parecida, além obviamente do PPT, Canil e Cavalaria, que também são grupamentos de apoio que servem nesse momento para respaldar o trabalho dessas viaturas de escolta. Essa viatura ela segue o ônibus pelo seu destino, que são os bairros Ana Maria, passando também por próximo da região do bairro Vida Nova, loteamento Vida Nova, e chega até o bairro Renascer, Almina 4, retornando depois para a base deles, que é o terminal da Próxima. Lá queimou o ônibus também. Área perigosa.
Exatamente. Na região do Renascer nós temos uma área que a gente entende como itinerário de risco e naturalmente que o nível de atenção é redobrado nessas áreas. Agora a gente vive esse momento de crise, vamos dizer assim, com esses atentados, a própria população começa a se recolher mais cedo. Mesmo a população desses locais, dessas áreas de maior vulnerabilidade, de maior risco, também se recolhe mais cedo e o nível de criminalidade ele baixa assustadoramente. Assim, nós temos uma redução muito grande e também, obviamente, pelo número de viaturas circulando, que é bem maior. Aqui, por exemplo, nesse momento nós temos, além da nossa viatura, a viatura de escolta e mais uma viatura que é aqui do setor também circulando, patrulhando o itinerário. Então isso naturalmente afasta o marginal, coíbe ele e faz com que ele se retraia bastante. É o que está acontecendo, na verdade, nesse bairro. Nós passamos aqui, praticamente vimos muito pouca gente na rua. Bom, nós estamos agora no bairro Renascer, né? Aqui é próximo do local onde o ônibus foi incendiado no último sábado. O bairro Renascer, ele tem uma comunidade boa, a maioria das pessoas que vivem aqui são pessoas do bem, são pessoas trabalhadoras, mas ainda muito acoitadas, muito intimidadas por uma série de traficantes que ainda ocupam a área, né? Então as pessoas elas têm bastante temor. Nós estamos ocupando aqui o bairro desde o mês de agosto, mas somente a ocupação da polícia naturalmente não é suficiente para que as coisas aconteçam de maneira totalmente positiva. É necessário que se mude, na verdade, a forma de pensar dessa comunidade, que se mude a forma de conviver, né? A forma de entender que existem regras, que existe uma legislação e que essa legislação tem que ser respaldada pela comunidade para que a comunidade usufrua também dos benefícios que essas regras trazem para todos. E infelizmente, pela intimidação que muitos marginais ainda fazem aqui, naturalmente que existe uma dificuldade quanto a isso. E o Estado como um todo, através da Prefeitura, através do Governo do Estado, através do Governo Federal, ele tem que impor mais programas aqui na área, tem que fazer uma reorganização praticamente completa na área para que as pessoas também tenham a sua autoestima elevada e se voltem em favor do Estado e contra exatamente essa situação do tráfico de drogas. Os postos todos apagados. Muitos deles, mas agora nessa transição de governo nós temos aí uma certa dificuldade, né, de chegarmos a solucionar esse tipo de problema. A gente faz a solicitação, mas na verdade o trabalho que a gente pode imputar a esse pessoal da COSIP, né, nesses últimos anos tem sido muito bom. Só que agora nessa entre-safra, nesses 2 meses aí que antecedem a nova eleição no município, a gente está encontrando algumas dificuldades. Mas essa região já esteve muito mais às escuras, né, mas ainda carece de uma melhoria nessa questão de iluminação. Bom, normalmente nós fizemos uma varredura nos locais, durante a noite as viaturas elas fazem varredura nos locais onde existem moradores de rua ocupando. Geralmente são casas abandonadas no centro da cidade, onde não há uma providência por parte do morador e as providências por parte do poder público também acabam sendo limitadas. E no fim das contas, para que a situação não fique mais difícil de se conviver com ela, a Polícia Militar ela acaba fazendo essas varreduras na noite e até para saber que tipo de moradores de rua ocupam aquele espaço ali. Às vezes são moradores que podem ter um mandado de prisão, podem ser praticantes de crimes pelos quais eles estejam sendo procurados e, consequentemente, a gente faz a identificação por ali. Na verdade, nós temos várias áreas em que essas pessoas, moradores de rua, acabam ocupando à noite e perturbam a comunidade que é adjacente a esses locais. São locais abandonados,
Normalmente quando esses moradores estão ali à noite, às vezes brigam entre si, às vezes também saem desses locais abandonados pela manhã, acabam entrando em algumas residências, acabam buscando comida nas residências, acabam praticando pequenos furtos e, de uma forma ou de outra, acabam incomodando a comunidade. Então a ideia é sempre fazer com que eles não ocupem esse espaço, mas obviamente que essa situação precisa de uma solução melhor, precisa ter continuidade de solução por parte do poder público, principalmente da assistência social. O cidadão queria dormir aqui, ele pode fazer isso? Não, em hipótese alguma. O local tem dono, o local ele não está bem cuidado, obviamente, mas o local tem dono e naturalmente que ele não pode usar desse local para dormir. Na frente eu precisava que tu repetisse a ficha criminal. Tá, liberdade provisória do presídio de Criciúma, tá ok? Várias passagens aí por furto, apropriação indébita, ameaça, abuso incapaz, violência doméstica. Ele tem todos esses crimes aí na ficha, mas não tem nenhum pedido, não tem mandado de prisão, não tem nada contra ele. Aumento negativo. A liberdade provisória. Meu avô que mora na minha casa. Todos os meses. Casa tem, mas quem mora, meu amigo? Aqui atrás do que eu fiz a fábrica. Tem família grande. A família grande. Lógico que é. Sou jurado. Como craque. Tudo bem, mas amanhã já. Levanta o acampamento. Pelo que tu viste ali no rádio, o cidadão ele tem mais de 8 passagens por furto, tem mais passagem por ameaça, mas encontra-se em liberdade provisória sem nenhum tipo de restrição, ou seja, tem uma série de passagens, praticantes de uma série de crimes, mas não tem punibilidade alguma. Continua livre e nós não temos o que fazer para segurá-lo. Essa aqui é a região do Trilho, né? Já foi uma região bem mais complicada, principalmente no período noturno. Hoje, em razão da iluminação, de uma urbanização pequena e da maior presença policial, reduziu bastante o número de usuários que circulam nessa região na madrugada. Mas ainda existe, infelizmente ainda tem muito usuário nessa região, mas houve uma redução sensível, tanto que nessa madrugada a gente observa que a circulação de usuários é bem pequena. Como tu pode ver, já são quase 2 horas da manhã e na patrulha que nós fizemos, que fomos até praticamente o final dessa região dos trilhos, não encontramos ninguém nessa patrulha. E normalmente quando nós vínhamos aí há cerca de 6, 7 meses atrás, nós encontrávamos sempre muita gente, né? Se nós fizéssemos 2 patrulhas vindo de lados diferentes, nós encontraríamos aí de 20 a 30 pessoas. Agora esse número de usuários diminuiu bastante. Existe ainda, isso é inegável, mas também é inegável que a queda foi muito grande. Nós estamos chegando no presídio de Santa Augusta agora, Zanini, e durante essa situação de crise, nós fizemos uma barreira policial nessa área e também tivemos um aumento natural da guarda aqui no estabelecimento, aqui no presídio, exatamente para tentar coibir qualquer tipo de atentado contra a guarnição aqui dentro e naturalmente qualquer tipo de levante de presos.
serviço ele é bem atento, né? A gente tem que estar sempre ligado na situação, os veículos que passam, tanto moto como veículos com película escura, a gente está sempre atento para evitar que haja disparos contra o presídio e também tem que estar atento ao pessoal de fora para evitar que haja fuga. E arremesso de substância aí para dentro ocorreu ultimamente? Ou não? Ocorre, daí a gente tenta evitar, mas volta e meia, como eles vêm muito rápido pelas ruas adjacentes, não tem como apanhar os clientes, mas dá para pegar os produtos que eles jogam. Como é que está a situação aqui hoje? Passaram alguns veículos aqui nessa situação de facção criminosa, né? Toda a polícia em alerta. Como é que está aqui a rua Hortência Medeiros, que é a rua do Presídio de Santo Augusto? Com o aumento do policiamento e com os cones que foram colocados, reduziu. Mas a gente está sempre atento para que se voltar a acontecer, a gente está sempre ligado para evitar que o pessoal venha fazer algum atentado contra o presídio. Na verdade, você tem que olhar para dentro e para fora. Para dentro para evitar fugas e para fora para evitar algum outro tipo de situação aí de perigo para o presídio. Porque a ação a gente nunca sabe de onde que vem. Tem que estar sempre atento, tanto para dentro como para fora. Nosso trabalho aqui é um turno de 24 horas e nós prestamos apoio para os educadores sociais quando há algum problema aí com os internos. Geralmente quando aparece um problema tipo dessa noite, é solicitado um apoio para as outras guarnições que nos prestam apoio aqui, tendo em vista que aqui trabalha apenas um policial. Trabalhar aqui a princípio é um pouco complicado devido à situação aqui que atualmente está acontecendo aí no nosso estado e, enfim, tem esse tipo de problema. No resto mais é tranquilo. Sim, eu acredito que é o dever do policial militar enfrentar esse tipo de situação. Tem que estar preparado para qualquer tipo de situação.